Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a todos os queridos irmãos e queridos amigos, mais uma vez, para ouvir a palavra de Deus. E hoje, o tema do sermão que eu preparei aos queridos irmãos e queridos amigos tem o tema: Que farei, Senhor? Esse sermão se encontra no livro de Atos, no capítulo 22, no versículo 1 a 10. Nesse sermão podemos entender um pouco da vida do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo perseguia os cristãos, mas Deus tinha um propósito para a sua vida. E também, conforme nós sabemos, a cada um de nós, Deus tem um propósito na nossa vida. Mas, muitas vezes, nós ficamos à deriva, à procura aonde essa verdade se encontra. Mas a palavra de Deus é bem clara. Se nós permanecemos na presença de Deus, Ele é fiel para nos mostrar o caminho que nós devemos andar. Convido, queridos irmãos, a abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 22, versículo 1 a 10. E diz a palavra de Deus: Homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouvirem falar em língua hebraica, maior silêncio guardaram e disse: Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruindo conforme a verdade da lei dos nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto os homens como as mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciões. E recebendo destas cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer amarados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram. Muitos, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dará tudo o que te é ordenado a fazer. Podemos ver aqui nos textos, irmãos, o apóstolo Paulo era um dos perseguidores dos cristãos. Mas, nesse sermão, podemos entender como Deus mudou o apóstolo Paulo. Por isso, queridos irmãos e queridos amigos, você e eu temos um destino de glória, porque Deus tem um plano para a sua e para a minha vida. Mas para que seu plano se torne realidade, você e eu devem deixar o seu caminho para seguir o caminho. Por que afirmamos que você tem um destino de glória? Porque todos os filhos de Deus passam por 3 etapas em sua caminhada nesse mundo, irmão. Que são os seguintes. Podemos, através desse sermão, ver as 3 etapas que nós temos na nossa vida. A primeira etapa, o caminho e o caminho.
E vamos entender a diferença nesses textos, e no versículo podemos entender a diferença do caminho e o caminho. Há uma diferença total entre estar no caminho e estar no caminho. O caminho com letra minúscula é a simples rota que decidi andar por conta própria. Mas o caminho com C maiúscula é o que Deus preparou para mim e para você. E é o caminho das aspirações, dos desafios e das grandes vitórias que Deus planejou para a minha vida e para a sua vida. Meus queridos irmãos, no livro de Atos, no capítulo 22, versículo 1 e 2, podemos ver que o apóstolo Paulo, já idoso, narra nessa passagem um episódio transcendental que aconteceu com ele quando ainda era jovem. E dessa passagem de sua vida é possível aprender o seguinte. Quem era Paulo? No versículo 3 do capítulo 22, podemos ver que ele era um judeu, um zeloso guardião da lei. E no versículo 4 e 5, podemos ver a letra inicial da palavra caminho é minúscula. Podemos ver se é minúsculo ou maiúsculo. Naquela época, irmãos, antes de serem chamados de cristãos, eles eram chamados como aqueles do caminho. Por isso, na Bíblia aparece essa palavra com C maiúscula. É possível resumir a primeira parte dessa passagem bíblica assim. Paulo, andando em seu caminho com letra minúscula, perseguia os que estavam no caminho. Aí a diferença com C maiúscula. Paulo acreditava que estava no caminho certo, e que os outros estavam totalmente errados. Meus queridos irmãos e queridos amigos, nesta vida todos nós escolhemos o caminho com letra minúscula, mas nem todos estamos no caminho com letra maiúscula. A cada caminho tem um destino, irmãos. É provável que em algum momento já nos encontramos perdidos entre dois caminhos. No início, é pequena a diferença entre um caminho e outro, mas com o passar do tempo, a separação se torna mais perceptível. Não há nada mais frustrante do que o descobrir que você estava no caminho errado. Mas o pior, irmão, é permanecer nesse mesmo caminho por toda a vida. O caminho tem a ver não apenas com a sua ocupação ou religião, mas também com a sua vida, suas decisões, prioridades. Tem a ver com o destino para onde você pretende ir. A pergunta é: em qual caminho você e eu está? Alguns vão pelo caminho da fama, outros do dinheiro, outros pelo caminho do prazer e outros pelo caminho da mediocridade e do fracasso. O primeiro passo na caminhada da vida é para todos, irmãos. Não importa o caminho no qual você está. O que hoje posso dizer a você é que você está caminhando, e o meu desejo é que você passe para a segunda etapa nesta jornada da vida. E vamos ver qual é a segunda etapa do apóstolo Paulo. Isso também serve para nós hoje. Que farei, Senhor? Só quando você e eu fizer a pergunta certa para a pessoa certa é que você dá a ele a oportunidade de lhe mostrar o destino de glória que ele tem preparado para você. No versículo 6 do capítulo 10 a 10, podemos meditar o primeiro nos versículos 6 e 9, que diz: Ora, aconteceu que indo eu já do caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo,
por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram. Muitos, mas não entenderam a voz que falava comigo. Meus irmãos, aqui podemos ver nessa passagem, nos mostra que de repente a luz do céu fez Saulo cair ao chão. Era a luz daquele que se pôs em seu caminho para mostrar-lhe o caminho verdadeiro. Jesus veio ao encontro do perseguidor. As quedas doem, irmãos, mas deixam o aprendizado a cada um de nós. E estes são momentos propícios para descobrir que existe um caminho melhor. Quando nós caímos, nós atropeçamos e caímos e levantamos, nós apercebemos muitas vezes do caminho, do perigo que nós estamos caminhando. E muitas vezes é com a dor que nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus. É quando comemos o pó do desespero que descobrimos que Deus está perto e que tem um caminho melhor para cada um de nós. Podemos ver que o apóstolo Paulo, prostrado em terra, ouviu a voz do Senhor e diz: Eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Você tem seu próprio caminho, mas eu sou o caminho. Então, prostrado no chão, o apóstolo Paulo faz a pergunta que mudaria o rumo da sua vida. Atos no capítulo 22, versículo 10. Que farei, Senhor? Meus queridos irmãos e queridos amigos, que farei, Senhor? Ou, Senhor, o que queres que eu faça? Quando você e eu faz essa pergunta para Deus, você concede a Ele a oportunidade de lhe mostrar o destino de glória que Ele tem preparado para cada um. Às vezes perguntamos: quanto vou ganhar? Quais são meus direitos? Com quem vou me casar? Mas a questão, irmãos, mais importante que hoje devemos fazer é: que farei, Senhor? Podemos ver que o apóstolo Paulo estava dizendo: Senhor, até aqui eu estive seguindo o meu próprio caminho. Agora eu quero seguir o caminho que preparaste para mim. Mostre o caminho. Porém, ficar com a pergunta e não ouvir a resposta não é o ideal. Muitos são os que fazem essa pergunta. E muitos chegam a essa segunda etapa na caminhada da vida. Mas hoje, irmãos, eu quero que você passe para a terceira etapa. E a terceira etapa do apóstolo Paulo, e também que serve para nós hoje. Saberás acerca de tudo o que te é ordenado fazer. O que é ordenado fazer. Meus irmãos, você e eu temos um destino de glória porque Deus tem um plano para cada um de nós. Mas você deve lembrar que o sucesso não consiste em acumular riqueza ou fama. O sucesso consiste em descobrir e desenvolver o plano que Deus tem para cada um de nós. Ainda no livro de Atos, no capítulo 22, no versículo 10, é interessante notar que Jesus não disse ao Paulo: vai para Damasco enquanto eu fico aqui pensando sobre o que vou fazer com você. Dá-me algum tempo. Deixe-me esclarecer as minhas ideias. Ou vamos fazer uma comissão para ver o seu caso. Não. O verbo traduzido aqui para o que te ordenar fazer é o verbo tasso. E significa colocar em uma determinada ordem, organizar, atribuir um lugar. A frase o que te ordenar fazer revela que Deus já tinha algo especial estabelecido para Paulo. E também, irmãos, Deus sempre tem plano estabelecido para a nossa vida. Por isso, Deus já tinha um plano para a sua vida. Deus tem planejado a sua vida e a minha vida. Você não vive à deriva, mas nem sempre cumprimos esses planos
e por isso ficamos às vezes à deriva. Mas hoje quero mostrar-lhe que Deus tem um plano para a sua vida. Eu comprovo essa declaração a cada dia e você também pode fazer. Você tem um destino de glória porque Deus tem um plano para a sua vida. Podemos repetir: eu tenho um destino de glória porque Deus tem um plano para a minha vida. Não esqueça dessa palavra. Deus tem um plano para a sua vida. Eu tenho um destino de glória porque Deus tem um plano para a minha vida. Ele planejou algo para você, mesmo antes de você nascer. Meus queridos irmãos, mais uma vez, o sucesso não consiste em acumular riqueza ou fama. O sucesso consiste em descobrir e desenvolver o plano que Deus tem para cada um. Desafio a você a descobrir nessa série de sermões os aspectos mais importantes do plano de Deus que Ele tem para a vida de cada um. Podemos ver que aqui, irmãos, a grande pergunta que o Paulo fez a Deus foi: que farei, Senhor? Então, descobriu que Deus tinha um plano para a sua vida. Assim o apóstolo Paulo compreendeu que era melhor deixar o seu caminho para seguir o caminho. Também, irmãos, você e eu temos um destino de glória porque Deus tem um plano para cada um de nós. Lembramos mais uma vez, o sucesso não consiste em descobrir e desenvolver o plano de Deus que tem para você. O apelo de Deus, irmãos, que Deus tem para você hoje é fazer a mesma pergunta que o apóstolo Paulo fez. Que farei, Senhor? E podemos sempre repetir: que farei, Senhor? E no momento certo, Deus há de responder essa pergunta. Por isso, irmãos, eu quero agradecer mais uma vez a todos os irmãos. Compartilha esse vídeo e não se esqueça dessa pergunta: que farei, Senhor? E Deus sempre tem um plano para cada um de nós. Eu quero agradecer a todos mais uma vez e que o Senhor possa vos abençoar e que o Senhor possa derramar o seu Santo Espírito Santo que fortalece a fé de cada um. Estudem a palavra de Deus e mantenha sempre firme no caminho. No caminho com C maiúscula. Mais uma vez, irmãos, compartilhe esse vídeo e faça chegar a mais irmãos e mais pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Que Deus possa vos abençoar. Amém.